nós vamos falar direito do consumidor, parte 5, sobre práticas abusivas. No Código do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, o artigo 39. Então, no artigo 39, o legislador, na lei você encontra 14 situações que configuram uma prática abusiva por parte do fornecedor ou prestador de serviço. Essas práticas abusivas, elas são ilegais. Nós vamos falar de algumas hipóteses, algumas situações de práticas abusivas que infelizmente ocorrem diariamente. E às vezes o consumidor ou a consumidora nem sabem que aquela prática é abusiva. O primeiro exemplo vem aqui na lei: condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Até essa parte aqui, nós temos o quê? A chamada venda casada, que é uma prática abusiva. Vamos dar 3 exemplos. O primeiro exemplo, quando a pessoa vai ao cinema e ela quer comprar pipoca. E no próprio lugar ali do cinema, eles vendem a pipoca. E às vezes até acontece, da pessoa chegar com a pipoca que ela levou de casa ou de outro lugar e ela ser proibida de entrar dentro da sala de cinema. Isso é uma prática abusiva, porque enquadra nessa parte da lei, da venda casada. Quer dizer, o consumidor ele não é obrigado a comprar a pipoca da empresa ali que está vendendo o ingresso do cinema. Então é direito do consumidor ele levar a pipoca de casa ou de outro lugar, comprar de outro lugar. Então, esse condicionamento de vender o ingresso e se você quiser a pipoca, ter que comprar a pipoca do mesmo lugar, caracteriza o quê? Venda casada, o que é uma prática abusiva. Um segundo exemplo de venda casada, no caso o consumidor, ele liga para uma empresa querendo só internet, serviço de internet. E a empresa condiciona o fornecimento daquela prestação de serviço de internet ao pacote combo. Então, força o consumidor a adquirir a internet, telefone e o pacote de televisão, canal fechado. Isso é uma prática abusiva. Quer dizer, está condicionando o fornecimento de um serviço ao fornecimento de outro serviço. Caracteriza a venda casada. E um terceiro exemplo, essa situação já tem até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou colocar para vocês essa súmula, o texto da súmula. No caso, quando a pessoa vai financiar um imóvel e a instituição bancária ela obriga o consumidor a contratar juntamente com aquele contrato de financiamento um seguro habitacional fornecido pelo próprio banco ou por uma outra empresa ligada ao banco. Isso também é uma prática abusiva. Nós demos 2 exemplos de venda casada que caracteriza uma prática abusiva. O terceiro exemplo é aquele que eu falei em relação a pessoa vai fazer um financiamento de um imóvel e a instituição financeira obriga que o consumidor ou a consumidora, juntamente com o contrato de financiamento, que ela também contrate um seguro. Esse seguro, se o banco ali ele obrigar o consumidor a contratar o seguro com o próprio banco ou com uma outra empresa indicada pelo banco, caracteriza o quê? Uma prática abusiva. Essa prática é tão comum que o próprio judiciário
nós temos uma súmula do STJ que proíbe isso. É a súmula 473 do Superior Tribunal de Justiça. O mutuário do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, não pode ser compelido, obrigado, a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante, aquela com a qual o consumidor vai contratar o empréstimo para financiar o imóvel, ou com seguradora por ela indicada. Então é importante saber isso, que é uma prática abusiva que caracteriza o quê? Venda casada. Então o consumidor ele tem a liberdade de contratar esse seguro com outra empresa, em que às vezes ele vai conseguir um preço melhor para ele, né? Um contrato melhor do ponto de vista financeiro. Então, um primeiro exemplo aí de prática abusiva é a chamada venda casada. Então nós demos 3 exemplos. Em seguida nós vamos colocar mais duas situações de prática abusiva que normalmente ocorre aí na relação de consumo, né? Para finalizar esse vídeo, eu vou falar de mais 2 situações previstas na lei que constituem prática abusiva e que, infelizmente, são situações comuns aí no nosso dia a dia. Quais são elas? A primeira, executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Então, infelizmente, é muito comum, às vezes o consumidor ele liga para algum prestador de serviço, o prestador já vai à casa da pessoa, ao apartamento dela, executa o serviço sem ter elaborado o orçamento. Isso constitui o quê? Uma prática abusiva. Então, importante o consumidor ficar atento. Primeiro, quando ele ligar, fizer esse primeiro contato, perguntar ao prestador se ele cobra para fazer o orçamento. Quanto que é esse orçamento? E deixar expresso que ele quer o orçamento. É claro que o orçamento é uma obrigação do prestador de serviço fazer. Mas é sempre importante o consumidor deixar isso claro, né? Então constitui uma prática abusiva não fazer esse orçamento. Além do orçamento, para o prestador de serviço executar o serviço, tem que haver o quê? Uma autorização expressa do consumidor, seja por escrito ou falando, né? Ele abertamente, ele concordando com aquele orçamento, com a execução daquele orçamento. Outra prática abusiva é elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, várias pessoas têm reclamado, supermercado, drogaria, que os preços aumentaram de forma assim assustadora. Então, isso constitui o quê? Uma prática abusiva. Caso o consumidor constate isso, ele deve alertar ali o comerciante dessa prática abusiva e denunciar isso junto aos órgãos de proteção ao consumidor, por exemplo, na sua cidade o PROCON, ou dependendo da situação, o próprio Ministério Público também deve ser acionado nesse caso aí. Então, neste vídeo, nós falamos sobre esse tema dentro do direito do consumidor, de práticas abusivas. Falamos de uma prática abusiva que é muito comum, que é a venda casada, e de mais 2 situações de prática abusiva. É importante, depois, para quem quiser, verificar na lei outras situações que são descritas como prática abusiva.